Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, Cofesse, MRV, mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis, é para realizar. 98677-2008. Construtora Litoral, tudo por você. Construtora Aliança, aqui eu vivo melhor. Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Ligue agora e encontre o seu imóvel. 98893-2020. Zona Sul Imobiliária, nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Mais Construtora, construindo sonhos para você e sua família. Em Holanda Corretores de Grife, investindo com excelência. Olá, bom dia. Sábado, 20 de março, estamos iniciando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. No programa de hoje, a gente vai falar sobre direito médico à vida e à saúde. No estúdio, eu recebo as advogadas especialistas no direito médico, Viviane Olímpio e Rayane Mota. E para você que quer realizar o sonho da casa própria, fazer bons negócios e não perder oportunidades no giro de ofertas, a gente tem as melhores condições para você adquirir um imóvel na planta, em construção, pronto para morar, em loteamentos de terrenos e casas, claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E no quadro Momento Imobiliário, o jornalista Carlos Kleina traz uma dica importante da cadeia produtiva da construção civil. No quadro Momento Econômico, a novidade aqui é apresentado pela agente de investimentos Cristina Tala, tem uma mensagem sobre diversidade de investimentos, muito importante nesse momento de pandemia. Você, telespectador, aqui pode sim participar ao vivo, mandando suas perguntas e mensagens através do nosso número de WhatsApp. E lembrando, só pelo número do WhatsApp e mensagem, anota aí, 99854-2857. Eu vou repetir, 99854-2857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, está começando. Muita gente não sabe os direitos que tem em relação ao plano de saúde. A gente sabe que plano de saúde agora nessa pandemia é necessário. Há procedimentos que consumidores nem sabem e nem estão corretos. Veja a importante reportagem de Thaís Alencar. Acompanhe. Após passar por uma cirurgia, Ana mudou de vida. Hoje, ela pesa metade dos quilos que pesava há um ano. Além de saúde, a empresária recuperou também a autoestima. Faz 11 meses, que eu fiz e hoje eu estou vivendo a minha melhor versão. Ela fez todos os exames e até mesmo a cirurgia bariátrica pelo plano de saúde. E já sabe que também tem direito a realizar as cirurgias reparadoras. Eu fiz a minha cirurgia bariátrica toda coberta pelo meu plano de saúde, 100% coberta. Desde internação, anestesia, a própria cirurgia, os materiais. E foi rápida a autorização, eu não precisei nem aguardar o prazo máximo que o plano dava. Foi bem legal. A cirurgia de Ana Paula foi um sucesso e ela conta que não teve nenhum tipo de problema com o plano de saúde. Mas, infelizmente, muita gente acaba tendo dor de cabeça quando quer aprovar uma cirurgia ou algum procedimento, seja ele estético ou não. E o plano de saúde acaba negando a solicitação do consumidor. Por isso, a gente vai conversar com o PROCON aqui de João Pessoa e saber o que pode ou não ser negado pelo plano de saúde. O plano de saúde ele é obrigado a fazer constar em seus contratos a cobertura dos procedimentos determinados pela ANS. Então, se o procedimento está elencado no rol da ANS, o plano de saúde é obrigado a cumprir. Claro que ele pode
ampliar esse rol, estabelecer ali em um contrato melhor ou pior procedimentos extras que não constam do rol da ANS. Só que a Justiça, o Poder Judiciário, vem entendendo ao longo do tempo que esse dever do plano de saúde, quando se trata de procedimentos, principalmente cirúrgicos, já consagrados e testados e autorizados, por exemplo, pela ANS para realização, que não sejam experimentais, o plano de saúde é obrigado a cobrir. E na urgência não existe procedimento que esteja excluído do contrato de plano de saúde. E antes de adquirir um plano de saúde, o consumidor precisa ficar atento às cláusulas que nele constam e lutar por cada uma delas. Primeiro, você, quando contrata com uma empresa de plano de saúde, você tem que ter ciência das cláusulas que estão ali estabelecidas. Se esse plano tem coparticipação, se ele não tem, se ele é ambulatorial ou se ele é cirúrgico, se ele é estadual, municipal ou tem abrangência nacional. São vários detalhes que têm que ser observados, se tem quantitativo de exames pré-determinados, em que pese, de novo, eu repetir, a Justiça entende que não existe qualquer limitação para atendimento ao direito à saúde quando da contratação de um plano particular. Nós vemos bastante isso, dos planos negarem cobertura para pacientes que possuem direito àquele procedimento. Então, nós, enquanto órgão de defesa do consumidor, estamos absolutamente disponíveis para atender você, consumidor, que se sentir lesado por algum plano de saúde, inclusive com relação à taxa de mensalidade e aumentos praticados. Os planos tiveram, esse ano, uma excepcionalidade de poder realizar 2 aumentos em razão da suspensão do aumento do ano anterior. Então, se você sentiu ou achou que esse aumento se deu em patamar superior ao razoável, ou seja, foi um valor muito alto de aumento, não deixe de procurar o PROCON de João Pessoa para que a gente possa auxiliar nessa análise e possa mediar a situação entre consumidor e fornecedor do plano de saúde. Direito de saúde também faz parte do direito do consumidor. Então, para entrar em contato com o PROCON municipal, pode ser através do WhatsApp, que é o 986650179, ou pelo 0800 083 2015. E hoje a gente vai falar sobre direito médico à vida e também à saúde. E para esclarecer todas as suas dúvidas, recebemos aqui em estúdio, ao vivo, as advogadas especialistas no direito médico, a Viviane Olímpio e a Rayana Mota. Você, telespectador, já sabe, pode sim participar aqui ao vivo, encaminhando suas dúvidas, suas fotos, suas mensagens, seus abraços, tudo que você tiver para nos comunicar hoje, um sábado bonito como chuvoso, às vezes com sol, mas esperando você através do número do WhatsApp, anote aí, 998542857. Bom dia, doutora Viviane, bom dia, doutora Rayana, é uma honra recebê-las aqui, 2 advogadas de um direito muito importante para o consumidor, para o cidadão brasileiro, principalmente nesse momento difícil que a gente passa no Brasil e no mundo. E para a gente começar, doutora Viviane, o plano de saúde deve cobrir as cirurgias reparadoras. A gente viu aí uma matéria que alguém fez a cirurgia bariátrica, mas faz a cirurgia bariátrica e na grande maioria, por conta, né, do sucesso, de ter emagrecido, fica aquelas deficiências, aquelas peles, aquelas coisas que as pessoas às vezes ficam tristes. O que é que a senhora tem a dizer sobre isso? Muito bom dia e obrigado por ter vindo e atendido nossa solicitação. Primeiramente, eu quero agradecer, Rômulo, pelo convite. É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui com vocês, recebido pela produção do programa. Então, assim, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. A gente viu, na reportagem, a moça falando que ela teve o seu procedimento aprovado pelo plano de saúde sem nenhuma complicação, Foi muito rápido, mas no dia a dia as demandas que a gente recebe no escritório não é bem isso. Então, o que é importante você saber? Quando a gente fala de cirurgia plástica, as pessoas logo no senso comum já pensam em cirurgia estética, E a cirurgia reparadora
proveniente do paciente de bariátrica, ela é uma continuidade ao tratamento de obesidade. Então, normalmente, quando você vai no plano, alguns planos que autorizam a cirurgia, ele vai falar para você que a cirurgia ela só é autorizada quando é uma barriga de avental. Mas isso não procede, porque quando a pessoa emagrece, ela não emagrece só na barriga, ela emagrece o corpo todo. Então, fica excesso de pele nos braços, nas pernas, nas costas. Então, tudo que o médico indicar como sendo necessário na continuidade desse tratamento, o plano tem que custear. Então, ela precisando fazer a intervenção, tanto de mama, de braço, de barriga, essas etapas, o plano tem que autorizar não só a cirurgia, mas todo o pós-operatório, de uma drenagem, de uma cinta. Então, tudo isso o plano tem que custear, né? Normalmente, quando você vai ao plano, ele vai alegar para você que ou é estético, ou não está no rol da ANS, ou que você não atende os requisitos. E essa é uma negativa abusiva, indevida, gerando até danos morais. Então, além da gente requerer a cobertura da cirurgia, ainda é passível da operadora estar custeando em relação aos danos morais. E é importante também a gente ressaltar que não é só o emagrecimento em razão da cirurgia bariátrica. Você pode perder peso, de repente, em função de uma reeducação alimentar e também ficar com excesso de pele. Então, o plano também tem que custear. A gente pode falar aí da gigantoplastia, né, que é a redução da mama, a restauração da mama em casos de câncer, né? Então, nem sempre a cirurgia ela é estética, ela é sim uma continuidade e por isso o plano tem que ser aprovado. Quando, doutora Rayana, a gente botou esse tema nas redes sociais, choveu de muitas dúvidas, de muito questionamento. A gente fez mais ou menos uma seleção de todos os telespectadores que interagiram com a gente. E uma das perguntas que mais se perguntou, a gente está no período de pandemia, a gente tem não só a Covid-19, mas todas as outras enfermidades já existentes, câncer, lúpulos, uma série de outras coisas que não deixaram de, vamos dizer assim, de existir por conta da pandemia. Eu lhe pergunto, tem direito o paciente de ter acesso, de receber a questão do prontuário médico ou não? Explica aí. Muito obrigado pela sua presença e bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, telespectadores. Agradeço o convite e a oportunidade de a gente estar conversando sobre o direito da saúde nesse momento que vivemos. Rômulo, o prontuário médico é o documento mais importante na relação médico-paciente. Na verdade, se chama prontuário médico quando, na verdade, o prontuário médico é um conjunto de documentos a respeito do tratamento do paciente, não só necessariamente o médico, mas também a equipe multiprofissional que atende aquele paciente deve preencher devidamente esse prontuário, porque esse documento ele é do paciente. O hospital, o médico, eles são apenas guardiões desses prontuários. E como tal, quando solicitado por escrito pelo paciente ou pelo responsável legal, ele deve ser fornecido. Inclusive, se houver a negativa, acionado judicialmente, o diretor técnico do hospital, que é o responsável pela guarda, ou os médicos nos consultórios, eles geram uma responsabilidade de indenização. Que é o que acontece? Muitas vezes você começa o tratamento em um hospital, em uma clínica, e tem o interesse de procurar um outro profissional. E esse prontuário é de extrema importância para a continuidade do tratamento. Então, os médicos, os profissionais da saúde preencham corretamente, com letra legível. O Código de Ética Médica, inclusive, fala com letra legível, porque a gente é aquela conhecida letra do médico, né? E é muito importante para a continuidade do tratamento, se for o caso, ou para resguardar o médico, quando for questionado judicialmente, o chamado erro médico, e é também um resguardo para o paciente, para saber como se deu todo o seu tratamento. Então, e importante também porque, às vezes, a pessoa muda de médico ou muda de plano, a cobertura não cobre mais aquele médico, ou aquele médico deixa o plano de saúde e você vai ter que ter esse prontuário para que as pessoas possam saber toda a medicação, o histórico do paciente. A vida da pessoa. Exatamente. Né? E aí, importante também, Rômulo, a gente esclarecer que o prontuário é um documento sigiloso. O médico e o diretor técnico, ele tem que resguardar esse sigilo. Então, não é a qualquer pessoa que ele pode fornecer. É por autorização escrita do paciente ou seu representante legal. O médico pode utilizar para sua defesa, mas resguardando também o sigilo do documento e por requisição judicial, apenas.
Muita gente aqui já interagindo, obrigado pela audiência, perguntando algo assim bastante interessante. Todo mundo mostrando que nessa pandemia a dificuldade financeira está sendo grande, por uma série de motivos que a gente não vai reiterar aqui. Todo programa eu falo que é exatamente a questão do isolamento social, as empresas fechadas, as dificuldades do desemprego e as outras atribuições governamentais que nem o poder legislativo, nem o judiciário está conseguindo suprir o que o legislativo municipal, o executivo municipal, estadual e federal deveriam fazer seu papel. Mas o que eu pergunto aqui é uma coisa que as pessoas dizem o seguinte, pergunta aí, Rômulo, no programa, o que fazer quando o médico prescreve, a gente descobre que está com uma doença muito séria, é assim que o telespectador botou aqui para mim, e é prescrito um medicamento de alto custo, que ela não tem condições de comprar nenhuma cibalena, como brincando, ela botou aqui, imagina desse alto custo. Como é que ela vai reivindicar isso? Tem caminhos, doutora Viviane? Sim, muito boa essa pergunta, Rômulo, né, telespectador. O que a gente precisa entender quando se fala de medicamento de alto custo? São 3 requisitos que você tem que atender para ter acesso a esse medicamento. Primeiro, esse medicamento ele tem que estar registrado na Anvisa, né? Ele não pode ser um medicamento em fase experimental ainda que não tem registro, né? Em último caso, só em último caso, eu digo assim, é difícil, mas não é impossível, porque na justiça a gente pode apresentar que ainda que aquele remédio esteja em fase experimental, se ele for o único a tratar daquela doença, existem as exceções que podem ser tratadas. Se for exclusividade, né? Mas a regra principal, hoje o que os julgados têm decidido é inicialmente que esse remédio tenha registro na ANS. Um outro requisito é que você não tenha condição de pagar. Né? Então, assim, porque essa relação de alto custo, ela está muito relacionada ao bolso. Então, se a pessoa tem um recurso para pagar esse remédio e ele custa ali na faixa de uns 10 mil, ela não vai atender os requisitos e a lei não vai permitir que ela custeie esse tratamento. E o último requisito, além o registro na ANS, o valor você está também ele prescrito. É muito caro, né? Isso, ele ser prescrito pelo médico. Então, o médico tem que comprovar isso. Não pode haver um outro tratamento substituto. Por que eu estou frisando muito isso? Alternativa, então. Não pode ter uma outra alternativa, porque às vezes o que acontece, e aí é uma coisa que a gente tem que deixar pontuado, é que às vezes para favorecer um laboratório ou outro, o médico fala, não, esse remédio aqui, ele é de útil, alto custo, mas tem que ser com ele. Não, tem que ficar comprovado que aquela eficácia para você é importante. Então, o principal para autorizar esse remédio é o laudo médico, né? Tanto o plano tem que ter a obrigação, né, de custear, e hoje, por conta do nosso sistema, né, você bem colocou, não só o município, o estado, ele tem que custear, mas quando se trata de remédio de alto custo, quem tem que fornecer o remédio de alto custo é a União. Né? Então, hoje, os estados e municípios, eles reportam à União, inclusive quando a gente vai protocolar uma ação, né, a gente pede à União. Então, esses requisitos, né, tanto o plano de saúde tem que cobrir, quanto a União para quem é atendido pelo SUS. Nós vamos para o intervalo, mas eu já quero deixar um desafio para a senhora. Muita gente aqui perguntando qual a obrigação do médico. É meio, que é a chamada prevenção, ou ela é de resultado, que é a chamada ostensividade? Mas não responda agora não, vamos deixar o telespectador esperando aí um pouquinho e vá pensando, porque muitas dúvidas sobre isso chegaram aqui agora. Vamos a um rápido intervalo comercial, não sai daí, voltamos já já. O Mais Imperial Residência é o mais novo lançamento da Mais Construtora, com unidades a partir de R$ 199 mil e já está 50% vendido. Ele é para você que precisa da comodidade da cidade e não quer abrir mão de morar perto do mar. Além de sua localização privilegiada, próxima a supermercados, bancos, escolas e restaurantes, o Mais Imperial conta com uma superestrutura. São unidades de 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas de garagem, área gourmet rooftop, piscina com vista para o pôr do sol, academia e muito mais para você aproveitar com sua família. Eu convido e nós fazemos questão de receber você aqui no nosso plantão de vendas, localizado na rua Vereador Marcelo Lins de Mendonça, próximo ao supermercado do dia.
credibilidade, inovação. Tudo isso e muito mais num só lugar. Estamos de cara nova esperando por você. Holanda Corretores de Grife, investindo com excelência. Saia de vez o aluguel e vem morar em um apartamento com excelente acabamento no Residencial Bosque Imperial, varanda 2 quartos em uma suíte, área de lazer completa, 0 de entrada e documentação inclusa. Vendas Jampa Imobiliária, fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. 3264-5553. Que a melhor programação é na TV Tambaú SBT, você já sabe, né? Com novidades, então, fica ainda melhor. Você quer começar bem o seu dia? Vem pra cá! Informação, entretenimento, moda, receitas e muito mais. As manhãs do SBT vão ficar diferentes, Patrícia. E as suas também. Em seguida... Chega, meu povo! Tá na hora de ficar bem informado. Com muita informação e jornalismo relevante, com aquela pegada leve que só o Erli sabe. Não é, né? Vem comigo! Tchau! Coladinho com Erli. As suas tardes comigo são de muita leveza, entretenimento e diversão. E muita informação também, né, Fernandinha? É isso mesmo. Vem comigo porque, além disso, a gente vai dar muitas gargalhadas juntos. Diversão, informação e entretenimento é aqui, na TV Tambaú SBT. O Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e para você que quer investir no bancário, quer ser empreendedor, profissional liberal, autônomo, tem uma novidade agora que a gente vai trazer da Tarcísio Galdino Negócios Imobiliário, que é o Carbono Work. Bom dia, meu amigo Felipe Alencar. Bom dia, Rômulo. Bom dia, pessoal de casa. Novidades, né? Novidades quentinhas, pessoal. Lançamento Carbono Work, salas comerciais para você que sonha em ter seu local para poder trabalhar. Estrutura completa, vai ser entregue todo equipado, decorado para poder te atender da melhor forma possível. O bairro mais comercial de João Pessoa é o Bancários, então ele é perto de tudo, na principal, próximo a farmácias, shoppings, e você pode montar teu plano de pagamento com parcelas a partir de R$ 990. Estrutura perfeita para te atender. Liga pra gente, plantão de domingo a domingo, home office. Muito importante. Qual o celular que eles ligam agora? O 8893-2020. Até o próximo sábado? Até o próximo sábado. Diferente de que muita gente pensa, a gente tem um segmento importante que movimenta a cadeia produtiva da construção civil, que movimenta também todo esse mercado que é a indústria da construção civil. Eu quero mostrar a vocês uma reportagem agora importante do Everton Correia, que traz essas novidades. Veja. Você deve lembrar que há cerca de 2 semanas a gente trouxe aqui informação sobre melhoria, aumento, positividade, quando o assunto é empregabilidade dentro da construção civil. É que o ano de 2020, mesmo com dificuldades relacionadas à pandemia, terminou com alta de empregos, não só no país como um todo, mas de maneira mais específica na Paraíba e em João Pessoa. Os números aqui na capital e no Brasil como um todo seguem com positividade. Essa onda positiva segue com números do CAGED, que mostrou que só nesse início do ano, mais de 40 mil vagas foram preenchidas, quando o assunto é trabalho, é emprego, com carteira assinada dentro da construção civil. Em João Pessoa, 234 novos postos preenchidos. Na Paraíba, mais de 580. A gente lembra, responsabilidade e cuidado também no canteiro de obras. Use sempre a máscara. Everton Correia, para a TV Tambaú. A gente continua falando sobre direito médico à vida e também à saúde. Você, telespectador, já sabe que pode participar aqui ao vivo, encaminhando suas dúvidas, suas perguntas, seus abraços, seus beijos, somente por mensagem do WhatsApp. Anota aí, 998542857. Deixei aqui uma pergunta muito importante, muita gente interagindo, obrigado mesmo pela audiência. É a questão
Qual é a obrigação do médico? É uma atividade meio, atividade preventiva, ou é uma atividade simplesmente de curar, uma atividade de resultado ostensiva? O que é que a senhora tem a dizer ao telespectador? Rômulo, isso é uma questão muito interessante, porque se tem a ideia de que o médico sempre tem que curar e que se o médico não atingiu a cura, aconteceu um erro médico, que não é verdade. A obrigação médica, em regra, é uma obrigação de meio. O que é que acontece? Ele precisa aplicar a técnica necessária, ele precisa ser diligente com aquele tratamento do paciente. No entanto, ele não pode, não deve e não está obrigado a garantir a cura. No entanto, há uma pequena exceção, que são as cirurgias plásticas. Nas cirurgias plásticas, sim, o médico, o cirurgião, ele é obrigado a entregar o resultado ao paciente. Aí se torna-se uma obrigação de resultado. Ele precisa garantir ao paciente aquilo que se procura, que é a melhoria na estética, e então se torna uma obrigação de resultado. Mas o médico, em regra, está apenas obrigado a fazer e ser diligente no tratamento do paciente, mas ele não pode garantir a cura. Muita gente aqui entrando em contato com a gente aqui pelas mensagens. Obrigado muito à audiência hoje, um assunto importantíssimo. E, doutora Viviane, uma coisa que o telespectador falou, ele tem uma mãe que tem um plano de saúde muito bom e ele diz que fez todo o tratamento lá no hospital, mas o hospital já disse que ela pode ir para casa. Mas eles não têm essa estrutura de um hospital, que é o chamado home care. Então ele pergunta se o plano de saúde dele, ele fala aqui, mas eu vou evitar o nome, que é muito bom, tudo. Tem direito ao pagamento, o plano de saúde da home care, como é que ele reivindica? Obrigado pela pergunta importante. Bom, telespectador, o que você precisa saber em relação ao home care é olhar na sua carteirinha e ali normalmente tem informando o tipo de contrato que você contratou. Se é ambulatorial, de consulta ou de hospitalização, internação. Então, um dos requisitos para se dar continuidade no tratamento home care, que é uma internação residencial, é que esse plano ele atenda à internação. Então, qualquer tipo de plano, uma vez que ele é internação, essa continuidade da internação ela pode se dar na residência, principalmente agora em tempos de pandemia, né, de Covid, o risco de uma contaminação no hospital ela é muito alta, então alguns médicos têm solicitado que dê continuidade ao tratamento na residência, né? E aí, além dessa indicação médica, é importante que nesse laudo conste a necessidade, se vai haver uma necessidade de uma enfermeira, né, de uma sonda nasogástrica em relação à alimentação dela. Então, tudo que esse medicamento, tem os medicamentos que no hospital eles vão botando para o cliente. Também entra nesse rol. O cilindro de oxigênio, às vezes é necessário, a família não tem que custear isso. Então, assim, um laudo bem elaborado, um laudo bem preciso do que realmente o paciente vai necessitar de dar essa continuidade em casa, o plano tem que custear esse tratamento, tá? Então, as pessoas podem dar continuidade e uma das alegações é que a gente libera leito no hospital, né? Principalmente agora nesse momento que a gente precisa de leito, então leva esses pacientes para casa, tira do risco, sai mais barato para as operadoras, né? Porque ela vai estar podendo capitalizar com outros pacientes dentro do hospital. Então é uma situação que ela só favorece e beneficia. Então não tem o porquê das operadoras negar esse tipo de atendimento. Tendo a cobertura de internação, o médico requisitando, esse treinamento pode se dar na residência. Doutora Rayane, muita gente aqui perguntando uma coisa importante. As pessoas culpam muito a questão do erro médico, mas só o médico responde a se caso for constatado e provado, só é o médico, porque o médico ele tem uma equipe muito profissional, do anestesista, as instrumentadoras. O que é que a senhora tem a dizer a essa pergunta muito interessante? Rômulo, hoje em dia a judicialização da saúde, ela é sem dúvida um crescimento absurdo. O que acontece? A gente precisa ter cuidado, nós como advogados precisamos ter cuidado quando a gente atende um paciente no nosso escritório para conseguir filtrar se realmente aconteceu um erro médico. Porque nem tudo, como a gente, inclusive o telespectador anterior perguntou, nem tudo é erro médico. Para que o médico seja
responsabilizado e seja considerado um erro médico, o médico precisa ter culpa. O que é ter culpa? Ele precisa ter sido negligente, imperito ou imprudente. A culpa do médico não restringe-se só a ele. Se o ato for médico, vai ser responsabilizado o médico. Mas se, por exemplo, for um médico de um hospital, você procurou uma urgência e o médico é vinculado ao hospital, tem vínculo empregatício, é um prestador de serviço do hospital e o erro médico se deu dentro do hospital, o hospital também é responsável. E se for credenciado a uma operadora de plano de saúde, o plano de saúde também pode ser responsabilizado. Precisa ser analisada essas circunstâncias, porque, por exemplo, o que acontece, Rômulo? Um parto. Os obstetras vão a uma maternidade, a qual não tem um vínculo direto, para realizar o parto da sua paciente. Nesse caso, o hospital não tem como responder, porque não é um médico vinculado ao hospital. É um médico, mas veja que tem que ser, a gente está tratando aqui do ato médico. Se for uma infecção hospitalar, uma cama, como já aconteceu, uma cama que quebrou, a paciente caiu e sofreu danos, essa responsabilidade, que a gente chama ato extramédico, aí é responsabilidade sim do hospital. Muita gente aqui interagindo. Só para fazer um complemento, né, em relação a isso que a doutora Rayane está falando, para o telespectador conseguir vislumbrar e a importância de, às vezes, imputar esse erro ao médico. Um exemplo muito simples é quando você está num voo, né, e às vezes acontece uma situação e a comissária pergunta: tem algum médico aqui disponível? Né, e aquele médico ele vai fazer um atendimento naquele passageiro do avião, que às vezes nem sempre é da especialidade dele, né? E aí, no sentido de atender e a salvar a vida, a gente pode se deparar com uma situação imprevisível, né? E aí é importante a gente ter esse bom senso, que nem sempre o médico vai responder por erro médico, né? E complementando aquela situação da cirurgia plástica, a gente vê muito nas redes sociais os médicos postando antes e depois, né? A foto do antes e depois até como uma forma de atrair isso publicidade, o marketing. Exatamente. Né? Isso é proibido por lei, né? Ainda que fosse autorizado, poderia ser usado só de forma científica para apresentar um resultado de um tratamento, mas a partir do momento que ele coloca ali a foto do antes e depois, nasce no consumidor o direito de ter o resultado daquilo que ele prometeu. Então, além da ilegalidade, os riscos que ele está cometendo, né? Então, é muito importante se policiar, saber fazer o uso correto das redes sociais, principalmente na medicina, porque você está trazendo uma informação que nem sempre vai acontecer, porque tem várias situações, cada corpo reage de uma forma. A gente sabe que muita gente está interagindo aqui. Uma pergunta da Camila, que ela diz o seguinte, que ela está com plano de saúde. Esse plano de saúde dela, ela ainda está na carência, mas ela está com um problema seríssimo de taxas de triglicerídeos, colesterol, pressão alta e tal. E pergunta se mesmo na carência ela não tem uma forma de pressionar o plano de saúde para fazer a bariátrica. Esse é o primeiro ponto da pergunta. E se o tratamento médico ele pode ser interrompido. Essas duas perguntas. Certo. Bom, como a própria telespectadora colocou, ela está numa situação de urgência, né, grave, precisando do atendimento. Então, isso tem que ser muito bem observado, tá? A partir do momento que você está nessas condições, não existe carência para você ser atendida. Lógico que quando você vai fazer a contratação de um plano, se existir alguma doença, no momento que você tomar conhecimento, o que a gente chama de doença pré-existente, alguns planos têm algumas coberturas, a depender da doença, de 6, 8 meses, 12 meses, podendo chegar até 24 meses, né? Mas normalmente, nessas situações, pode ser feito a cobertura temporária, parcial. Às vezes a pessoa paga uma taxa ali que a gente chama dentro do direito, que é um agravo, você apaga para poder ter a cobertura. Por que é importante entender essa questão da carência? Esses atendimentos de grande urgência, eles dependem de um tratamento de alta complexidade, que é oneroso para o plano de saúde. Então, precisa existir ali um equilíbrio contratual, um equilíbrio financeiro para justificar aquele tratamento, né? Então, você paga durante 24 meses e depois, no término desse tempo, você tem a cobertura total. Mas, no caso de urgência, não. Isso cai por terra. O que é importante é a vida. É o bem maior, que tem que ser tutelado. Então, se você estiver diante de uma situação de urgência e de emergência, o seu plano tem que cobrir a internação e o tratamento.
Muita gente perguntando aqui, obrigado à dona Francisca, que ela está aqui em João Pessoa, ela é de Samamede e diz que é do sítio Gatos, está com os netos dela e a família assistindo aqui em João Pessoa. Obrigado pela audiência. E uma pergunta muito interessante que não quer deixar calar. A Tereza, que ela está nos assistindo aqui em Manaíra, ela diz assim: há muitos problemas hoje, medo da infecção hospitalar e de outros problemas que surgem quando você faz um tratamento no hospital. As responsabilidades de surgimento de problemas de cirurgia e outras coisas, como também a infecção hospitalar, a responsabilidade é do hospital ou a responsabilidade é do plano de saúde, que também tem a obrigação de escolher o credenciamento? A pergunta interessante. Rômulo, essa telespectadora, essa questão da infecção hospitalar, ela é bem discutida, porque se é previsível ou não. Mas hoje a gente já tem entendimento pacificado nos tribunais de que infecção hospitalar é sim possível ser prevenido e, portanto, o hospital ele é responsável no caso de infecção hospitalar. Não é responsável o plano de saúde. Se você está ali naquele hospital, em razão de um plano de saúde credenciado a um plano de saúde, o plano de saúde e o hospital responde. E essa responsabilidade é objetiva, diferente da do médico, que a gente precisa provar e demonstrar culpa. Nesses casos de infecção hospitalar, o hospital e o plano de saúde, eles respondem solidariamente, juntos e independentemente de culpa. Então, Rômulo, tem que ficar atento para conseguir atingir e responsabilizar quem é devido. Vamos para o intervalo, agora a gente vai ver um giro de oferta e intervalo, mas eu vou já deixar uma pergunta aqui, que muita gente está perguntando sobre atendimento grave, ele pode ser recusado sob a alegação de carência do plano ou não? Eu não respondo agora não, doutora Viviane. É uma pausa rápida aqui na nossa conversa para te mostrar as melhores oportunidades para você realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica. A Bia Freire, ela traz as novidades das empresas Construtora Aliança e também da M Holanda Corretores de Grife. Veja essas oportunidades. O Seleto é sinônimo de sofisticação, conforto e exclusividade. E ver essa estrutura é de fato surpreendente. Quem traz mais detalhes desse empreendimento é Laís Bandeira. Bom dia. Bom dia, Bia. Exatamente. Estamos aqui no Seleto, um empreendimento recém-entregue pela Construtora Aliança, com estrutura de lazer completa, apartamentos de 156 metros, com 3 suítes, 205 com 4 suítes, academia, salão de festa, piscina aquecida e uma vista linda e definitiva para o mar. Para mais informações sobre o Seleto, entre em contato através dos nossos canais de atendimentos. Se você é proprietário e deseja alugar o seu imóvel com facilidade e com o padrão que a M Holanda Corretores de Grife oferece, aqui é o lugar. Hoje Miriam vai nos contar como é que funciona um pouco do setor de aluguéis. Bom dia. Bom dia, Beatriz. Então, você proprietário que está com seu imóvel parado já há algum tempo, não consegue alugar, entre em contato com a gente aqui na M Holanda que nós temos a solução. Com muita cautela, muito cuidado, nós alugamos e também administramos o seu imóvel. Então, se você tiver interesse em alugar o seu imóvel, entre em contato com os nossos telefones que estão aqui na tela ou também aqui no QR Code. Está com tempo? Pois os corretores de imóveis estão todos de plantão. Liga para eles e conheça as oportunidades que tem sempre alguém pronto para te atender na Construtora Aliança e também na M Holanda Corretores de Grife. Liga agora. Vamos a um rápido intervalo comercial. Fica aí com a gente, não muda de canal, continua sempre mostrando que você é fiel aqui ao Tambaú Imóveis e Negócios. Voltamos já já. O futuro
reserva momentos surpreendentes para quem busca viver bem. O Vert House não é apenas um empreendimento. É um acontecimento à parte no Jardim Oceania, área mais nobre do Bessa. Um lançamento da construtora Litoral, com o que há de mais moderno, a 250 metros do mar e a poucos passos de tudo que você precisa. Viva o novo, o moderno. Viva o que te move no Vert House. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. O futebol nordestino se orgulha do Vozão e do Leão, 2 times de primeira divisão, os 2 últimos títulos da região. Eles se enfrentam de novo no Castelão. O clássico Rei Dalton ganhar esse jogo é o mesmo que sair campeão. Ceará e Fortaleza, ao vivo e exclusivo. Hoje, dia 20 às 3h45 da tarde. É clássico na sua televisão, pra rimar com emoção. Copa do Nordeste na TV Tambaú, a Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento PagBank, o banco completo e grátis. Baixe já o Super App. Clearman, acaba de vez com a caspa. Devassa, é puro malte, é tropical. Aposte com o melhor. Aposte com Betsul.com. O Açaí bate um bolão em preços baixos. O atacadista oficial da Copa do Nordeste. Sorriso. O jeito refrescante de ser brasileiro. Na hora de escolher seu medicamento, peça EMS. Sua saúde merece. Carvão Santa Fé. Nos melhores churrascos da cidade. Estamos de volta e agora vamos contar as novidades do residencial Julita Formiga, que é no bairro dos Bancários. E a Zona Sul Imobiliária traz uma novidade hoje aqui com Marcílio Nunes. Seja muito bem-vindo. Qual é a boa de hoje? Olá, Rômulo. Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem nesse momento. A Zona Sul Imobiliária Unidade Bancários já está trazendo para você hoje, que deseja realizar o sonho da casa própria, ok? O residencial Julita Formiga, um apartamento bem localizado no bairro dos Bancários, onde você vai contar com um apartamento de 2 quartos, todos eles com varanda, sendo um suíte, WC social, cozinha com área de serviço, uma ampla área de lazer, com academia, salão de festa, salão de jogos, piscina adulta infantil, quadra poliesportiva. E o melhor de tudo, a condição está imperdível. Na compra da unidade por apenas R$174 mil no bairro do Bancários, você vai ficar livre de pagar ITBI e taxa de registro. Isso mesmo, a parceria Zona Sul Imobiliária vai dar a você taxa de ITBI de registro totalmente pago. A obra tem a garantia de financiamento Caixa. Vem para cá, liga para nós nesse momento, os corretores estão de plantão, está aqui o telefone passando no rodapé. Liga para nós temos o maior prazer de apresentar da melhor forma possível esse empreendimento e sair fazer com que você realize o sonho da casa própria nesse momento. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado, Romulo. Obrigado pela oportunidade. Marcelo, valeu. No quadro Momento Econômico, que está dando muito do que falar, apresentado, claro, pela agente de investimentos, a doutora Cristina Atla, na Fato Capital, uma empresa muito séria, traz um assunto importantíssimo hoje. Vai ser sobre a diversidade de investimentos que você pode ter um rol aí de opções. Veja aí o Momento Econômico. Olá, muito bom dia! Meu nome é Cristina Atala, sou sócia fundadora da Fato Capital e hoje vamos falar de diversificação e do quanto ela é necessária para que possamos ter uma carteira de investimentos saudável. Bem,
todos nós passamos e ainda estamos passando por uma pandemia. Pandemia essa que, além de nos trazer todos os problemas de saúde que conhecemos, ainda trouxe muitos problemas para as nossas carteiras de investimentos. E todos os perfis sofreram, tanto os mais conservadores, com a grande queda da taxa Selic, que fez até com que a renda fixa ficasse negativa, coisa que a maioria dos brasileiros não se lembra de ter visto, ou ainda os mais agressivos, que possuem renda variável. Mas você sabia que é possível diversificar os seus investimentos com ativos no exterior sem precisar ter uma conta fora do Brasil? Pois é, quem em março do ano passado tinha ativos vinculados ao dólar conseguiu proteger grande parte da sua carteira. Quem tinha o dólar aliado ao ouro conseguiu até mesmo ficar positivo no período e muito. Nós, da Fato Capital, estamos preparados para oferecer a você, cliente private e alta renda, uma completa diversificação de portfólio, que inclui não só mercado brasileiro, mas também investimentos globais, mercados emergentes, asiáticos, commodities, tecnologia e até mesmo fundos de criptomoedas. A XP possui mais de 500 fundos de investimentos, com mais de 50 gestores com ampla experiência no mercado e selecionados após um rigoroso processo de compliance. Venha conversar conosco e entender o que é uma carteira diversificada de verdade. Nós, da Fato Capital, estamos te esperando com soluções personalizadas. Comece o seu futuro hoje. Fato. Importante essa dica, hein? E retornando aqui nosso bate-papo sobre direito médico à vida e também à saúde, eu digo a vocês, muito importante, muita interação aqui, mas você, telespectador que está nos assistindo aqui ao vivo, continua mandando aí o seu WhatsApp, anota aí 998542857, só por mensagem, eu não posso atender aqui o telefone. Deixei essa pergunta, muita gente interagiu, a questão da doença grave e a pessoa ainda está naquela carência, como é que funciona? Dá um complemento e esse atendimento também pode ser interrompido ou não? Isso. Então, atendimento em situações graves, jamais, esse tratamento pode ser interrompido. Ele tem não só o direito de ser atendido, não pode ser alegado carência, tá? Então você tem que entrar, ser internado, entrar em contato com a operadora, mesmo que seja através do ONS, fazer uma reclamação no PROCON, mas jamais deixar de ser atendimento. E aí eu entendo que você possa estar ali numa situação de urgência, com seu familiar e recebe a negativa do plano falando que não vai poder receber esse paciente em função da carência. Então, saiba disso, você tem todo a garantia do atendimento em relação à urgência. Por se tratar de uma situação grave, o plano não pode negar. E o atendimento ele não pode ser interrompido. De que forma, ou requisitos que a gente poderia colocar, é que um plano poderia ser interrompido ou um tratamento poderia ser interrompido? Por fraude, tá? Ali no momento onde que você passa uma informação inverídica na adesão do contrato, vai fazer a declaração de saúde e passa uma inverdade, ou no caso de inadimplência. Mas é importante destacar que a inadimplência, o contrato só pode ser suspenso e cancelado 60 dias desde que você receba uma comunicação, 60 dias de atraso, desde que com 10 dias de antecedência você receba uma notificação por escrito para que dê a oportunidade de você ir ao plano efetuar o pagamento. Então, esse tratamento ele não pode ser interrompido nem mediante a falta de pagamento, observando esses requisitos. A gente observa, doutora Rayana, uma coisa muito comum, que é a cobrança das clínicas, dos hospitais para a realização do procedimento, a questão da caução. Isso é legal, não é? Como é que funciona? Que às vezes a pessoa não tem um cheque, às vezes a pessoa não está naquele momento para caucionar, mas precisa de um atendimento, às vezes, muito urgente. Jamais um hospital pode exigir uma caução ou qualquer garantia para realizar um atendimento de emergência. Inclusive, é crime exigir caução no caso de atendimento de emergência. Acontece muitas situações do paciente chega, paga aquela consulta, paga aquele primeiro atendimento e aí o hospital exige uma caução, normalmente absurda, seja por nota promissória, seja por cheque, cartão de crédito, para que possa garantir a internação, e isso é completamente indevido. Inclusive, pode chamar a polícia, porque é crime.
previsto no Código Penal. Quero mandar aqui um abraço à Juliana Gadelha de Patos, que está nos assistindo, a Carla Diniz também lá de Patos, ao Antônio Alves, que está nos assistindo aqui em Souza, e a Neta, que é nossa telespectadora, a Cilda, na cidade de Santa Luzia, a todos que estão interagindo, obrigado pela audiência. É uma pergunta muito interessante, doutora Viviane, que é exatamente sobre a Carla Maria. Ela disse que trabalhou numa empresa há muito tempo e tinha um plano de saúde muito bom. E ela foi demitida na época. E quis ficar com o plano de saúde e teve problemas. A pessoa que é demitida, está nos assistindo agora, é demitida, tem um plano de saúde bom. Ela tem como absorver esse plano de saúde? Lógico que ela vai ter que pagar, né? Mas como é que pode a pessoa aproveitar aquele plano de saúde, mesmo sendo desligada da empresa? Excelente essa pergunta, né? Principalmente no momento que a gente está vivenciando muitas pessoas sendo desligadas e precisando mais do que nunca da cobertura do atendimento, então não pode se cogitar a possibilidade de ficar sem um plano. No momento em que você é comunicado da decisão, ali no aviso prévio tem que vir para você a notificação se você tem interesse ou não em dar continuidade ao plano. A continuidade do plano, ela vai ser calculada pelo tempo de serviço, né? Então, ela é calculada 1/3 do tempo que você trabalhou naquela empresa. Contudo, ele não pode ser menor que 6 meses e nem maior que 2 anos. Então, ainda que você tenha trabalhado 9 anos, 1/3 seria o quê? 3 anos. Isso. Você vai ter o direito de ficar 2 anos. A mesma coisa se a gente fizer essa proporcionalidade e chegar a 2 meses. Não, o mínimo, né? A gente tem um piso de 6 meses. Você tem que assumir a responsabilidade, né? O pagamento, o custeio integral desse plano. Você pode solicitar, de repente o valor é alto, pedir uma portabilidade para você aproveitar as carências e ir para um plano menor, né? Ou fazer o upgrade, que é baixar, sair de uma categoria, de repente de hospital para enfermaria e manter o plano de acordo com a sua necessidade e o seu bolso. Então, é permitido, você assume, desde que seja proporcional e você mantém um plano. Muita gente agora interagiu aqui, doutora Rayana, e uma pergunta assim bem interessante é que a enfermeira Joanita, nome dela, que é da cidade de Sapé, ela diz que no local onde ela trabalha tem os procedimentos quem chega lá pela Covid. E ela faz uma pergunta muito interessante, se o paciente ele pode se recusar a receber o tratamento, porque é um médico, é toda uma equipe, evidentemente é uma doença nova, mas ele pode se recusar a receber o tratamento, ou o marido, ou o pai, ou o responsável pode não dizer, não, esse tratamento eu não quero, porque muitas vezes, pela questão política, muitas vezes por não respeitar a ciência, a pessoa às vezes tem um diagnóstico pessoal que não é um diagnóstico de um médico. Qual é a resposta que a gente dá ao pessoal do Sapé? Joanita, muito boa essa pergunta. Isso a gente chama de recusa terapêutica, que é você não querer iniciar ou dar continuidade a um tratamento. É possível, o paciente tem autonomia para isso. No entanto, não é indiscriminado. Existem algumas restrições. A resolução que prevê a possibilidade de recusa terapêutica, ela também limita. O médico não pode autorizar o início ou a continuidade do tratamento se houver risco iminente de vida, né? Se for um tratamento eletivo, sim, o paciente pode recusar, mas tendo risco iminente de vida, o médico não pode autorizar essa descontinuidade do tratamento. No caso, Rômulo, de doenças contagiosas que põem em risco terceiros, o paciente também não pode recusar o tratamento. O tratamento torna-se, digamos, compulsório, para justamente, no caso de tuberculose, no caso agora da Covid, óbvio, em algumas situações o médico prescreve o tratamento a ser feito em casa, a gente não tem como acompanhar. Mas se o médico tiver ciência de que aquele paciente não está fazendo o tratamento adequado, deve haver a notificação e o Ministério Público tomar as providências. Vamos para um rápido intervalo, mas o Rinaldo de Mangabeira, obrigado Rinaldo pela sua pergunta, disse que tem um filho que é dependente químico. Ele quer saber que ele tem um plano muito bom, que ele é aposentado do Exército, e o filho é dependente, se
há um tratamento que o plano de saúde pode cobrir, mas não respondo agora não. Um pouquinho de calma, Reinaldo, daqui a pouco a gente volta. E nos melhores bairros de João Pessoa tem sempre um imóvel esperando por você. Confira os empreendimentos da Zona Sul Imobiliária e também da Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Veja as oportunidades com a repórter Bia Freire. Acompanhe. Hoje vamos falar do Residencial Miami, com piscina, churrasqueira, cerca elétrica e toda a segurança que a sua família merece. Os detalhes desse empreendimento é com Bruno Ribeiro. Bom dia. Bom dia. A Zona Sul Imobiliária Mangabeira traz essa novidade, esse empreendimento está sendo sucesso aqui de vendas, um empreendimento que oferece toda a infraestrutura, todo o conforto para a família, um empreendimento que está numa localização excelente e ele também com preços também que cabe a prestação no bolso de toda a família. O telefone está aqui no rodapé deste vídeo para que você ligue e agende uma visita para fazer uma simulação e quem sabe você financiar um apartamento desse para você. Com obras em ritmo acelerado, porque a entrega está prevista para dezembro de 2022, o Residencial Carbono tem 80% dos apartamentos vendidos. Só falta você, né, Felipe? Isso aí, Bia. Apartamentos de 2 e 3 quartos, pessoal. Estamos na fase final de acabamento e estamos esperando por você aqui para conhecer essa excelente obra diferenciada aqui nas principais do Bancários, que dá acesso à Unip e à Universidade Federal e o Carrefour. Vem conferir conosco. E aí, gostaram dos empreendimentos? Liga agora para a Zona Sul Imobiliária e também para Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Não perde a oportunidade, mas liga agora. Sempre tem um corretor de imóveis esperando sua ligação. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Não troca e nem muda de canal. Voltamos já já. Lançamento no bairro dos Bancários, Residencial Carbono. Empreendimento com elevador, piscina, espaço kids, espaço gourmet, apartamentos com 2 e 3 quartos. Com todas as vagas de garagem cobertas, condições exclusivas com plano de pagamento a partir de R$ 799. Ligue agora e agende uma visita. Vendas Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. 102,5. Avaliação de imóveis? É óbvio, só com corretor de imóveis. É a coisa mais lógica do mundo. Os corretores de imóveis são profissionais técnicos que seguem as normas da BNT, conhecem o mercado e sabem o real valor dos imóveis. Além do mais, a Justiça já decidiu. Corretor de imóveis tem competência legal para fazer a avaliação de imóveis. O resto, meus amigos, é só retórica. Sistema Cofesse Cresce. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Que a melhor programação é na TV Tambaú SBT, você já sabe, né? Com novidades, então, fica ainda melhor. Você quer começar bem o seu dia? Vem pra cá! Informação, entretenimento, moda, receitas e muito mais. As manhãs do SBT vão ficar diferentes, Patrícia. E as suas também. Em seguida... Chega, meu povo! Tá na hora de ficar bem informado. Com muita informação e jornalismo relevante, com aquela pegada leve que só o Erli sabe. Não é, né? Vem comigo! Tchau! Coladinho com Erli. As suas tardes comigo são de muita leveza, entretenimento e diversão.
Ah, e muita informação também, né, Fernandinha? É isso mesmo. Vem comigo porque, além disso, a gente vai dar muitas gargalhadas juntos. Diversão, informação e entretenimento é aqui, na TV Tambaú SBT. O Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e no quadro Momento Imobiliário temos hoje uma mensagem do jornalista Carlos Kleina. Veja. Olá. A Caixa baixa juros para a casa própria em nova linha de crédito atrelada à poupança. As opções para a compra da casa própria estão se ampliando ainda mais, o que é extremamente positivo para o nosso setor imobiliário. A Caixa anunciou esta nova linha de crédito imobiliário com a correção dos juros vinculada aos índices da poupança. Isto significa mais crédito para o mercado, com juros baixos, o que permite mais oportunidades de vendas. Informe-se com o gerente da Caixa Econômica de sua região. Sabemos que o déficit habitacional é alto e que milhares de famílias esperam realizar o sonho da casa própria. Sucesso, saúde e até a semana que vem. Continuamos sim com nossa conversa e você, telespectador, pode sim participar aqui ao vivo, encaminhando suas dúvidas e perguntas através apenas de mensagem 998542857 é o número do nosso WhatsApp. E para você, né, que eu deixei uma pergunta, doutora Viviane, muita gente interagindo sobre a questão de dependências químicas. Plano de saúde cobre esse tipo de gravidade, de enfermidade, que nessa pandemia o número de pessoas também que estão entrando no álcool não é fácil não, né? Isso. Cobre sim, né? O tratamento para dependentes químicos, é bem o que a doutora Rayane estava falando um pouco antes, né? Em alguns casos, esse paciente ele não tem a opção, às vezes ele não tem nem o conhecimento, né? Que precisa, ele está tão envolto naquela situação que às vezes é necessário fazer uma internação compulsória. Então, tanto seja a dependência através de drogas, né? Os adictos, ou um dependente químico alcoólatra, tá? Então, ele pode ser, de forma voluntária, procurar que a operadora custeie a própria internação, procurando uma clínica de reabilitação, ou a família pode intervir, né, fazendo o internamento, e o plano também tendo que custear todo esse tratamento multidisciplinar, que envolve vários profissionais, né? Então, um laudo mostrando a necessidade e a importância, eu sempre vou frisar muito isso, porque a caneta da decisão, eu digo que não está na mão nem do advogado, nem do juiz, e sim na mão do médico, ele que vai laudar, ele que vai ser a pessoa especialista ali para informar a necessidade. Então, aquele paciente que tem essa dependência, tem a necessidade de um internamento, o plano tem que custear. O Sérgio Maritiano, ele é estudante de medicina, diz assim, pergunta à doutora Rayana, o que é necessário para que o médico ele tenha precauções antes, né, de se fazer um procedimento médico, para se resguardar a não ter esse problema de acusação do erro médico? Excelente pergunta. Sérgio, o que é extremamente importante é manter o diálogo claro e aberto sempre com o paciente. A gente costuma orientar os profissionais da saúde para preencher o termo de consentimento livre e esclarecido, que nada mais é do que um documento que você esclareça ao paciente todos os riscos, as consequências e as vantagens de iniciar um tratamento daquele procedimento. Claro, tem algumas exceções nas situações de urgências e emergências que você não tem como expor isso ao paciente, e aí tem que preservar a vida, independente do consentimento ou não dele, você vai ter que realizar para garantir o bem maior, que é a vida do paciente. Mas aqueles documentos, padrões, que às vezes você fazer um procedimento, uma cirurgia, preenche um monte de papelada, que nada foi esclarecido, o paciente só assina, não tem validade jurídica. Porque o que precisa para o médico, para o profissional de saúde se resguardar é esclarecer
todos os riscos e as vantagens ao paciente, tirar todas as dúvidas, para que ele, conscientemente e livre, possa optar e escolher qual a terapêutica quer seguir, se quer aderir àquele tratamento. Então, muito importante o diálogo. Tem alguns procedimentos, alguns profissionais da saúde e médicos e estudantes nos questionam se tudo precisa estar escrito. Não, tem situações que um exame ginecológico, você precisa explicar ao paciente que vai estar sendo feito. Um ortopedista, você explica ao paciente que vai mexer no pé, se for uma fratura no pé, mas isso aí você não precisa pegar a autorização do paciente. O que a gente fala, você precisa esclarecer verbalmente, mas sempre registrar por escrito uma intervenção mais cirúrgica, uma internação, você esclarecer e pedir sempre o consentimento do paciente. Muita gente falando aqui de um assunto interessante e eu vou pegar a pergunta do Álamo, que está nos assistindo em Bahia. Ele faz o seguinte, pergunta a doutora Viviane o seguinte: o que caracteriza e o que é a doença pré-existente? E por que, às vezes, o plano de saúde ele se recusa a cobrir a doença pré-existente? Muitas vezes, ele diz aqui, que o paciente nem sabe que tem essa enfermidade. Bom dia, Alan. Muito boa essa pergunta. O próprio nome já diz, né? Pré, algo que vem antes. Você, para ser configurado, e normalmente essas perguntas são feitas ali no momento que você vai fazer a contratação do plano de serviço, você faz uma declaração. E nessa declaração vem algumas perguntas, e essas perguntas têm que ser muito objetivas, né? Por exemplo, perguntas relacionadas ao seu hábito de vida, eles não podem ser feitos. Então, é pergunta que você responde sim ou não, e para configurar a pré-existência, você tem que saber da existência dessa doença no ato da contratação do serviço. A gente já falou no bloco anterior, porque é importante disso, para fazer aquela questão do equilíbrio econômico, né? Equilíbrio no contrato, por conta dos procedimentos de alto custo. Então, uma vez que você preencheu ali o laudo junto com o perito, né, e você não tinha conhecimento ou o próprio médico não detectou que você tinha alguma doença já existente, você não tem que entrar em nenhuma carência. Não pode, depois de um mês ou alguns dias, você precisar, né, porque o nosso corpo é uma caixinha, né, de surpresa. Você faz um exame e, de repente, identifica a necessidade de um tratamento que até então você não tinha, e aí o plano não pode alegar que você está na carência porque tinha uma doença pré-existente, que você não informou. Não, você está respaldado, você passou por uma perícia, você fez a declaração, então essa carência não pode atingir esses beneficiários. Então, essa doença não pode interromper o seu tratamento, ela tem que ser contínua. Doutora Rayane, a Raíssa, ela está fazendo uma pergunta muito interessante, que ela disse que está no período pandêmico. E ela tem visto muitas coisas assim, que não existe um medicamento apropriado, tutelado pela Anvisa. Ela fala uma série de assuntos aqui bem interessantes. Mas ela pergunta, o poder público, ele é obrigado a fornecer medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS? É o que a gente está vendo hoje. Pergunta atualizadíssima, Isso. né? Raíssa, muito boa a pergunta. Porque o protocolo do SUS, né, dos medicamentos, dos tratamentos do SUS, infelizmente não acompanha a ciência. E é muito restrito. E muitas vezes o paciente, o médico, tenta fazer o tratamento com aquele medicamento que está no protocolo do SUS, né, nos atos normativos do SUS, mas infelizmente não consegue, não tem sucesso, o paciente não responde. Então o SUS ele é obrigado a custear esse tratamento, essa medicação, mesmo que não esteja no protocolo clínico no protocolo clínico do SUS. Só que, claro, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, que é o laudo médico que indique, né, aquele tratamento e que, inclusive, registre e ateste que tentou-se fazer o tratamento com o medicamento previsto no SUS e não teve sucesso, ou se os do SUS não atendem ao teu tratamento. Outro requisito é a questão da hipossuficiência. E é uma questão que eu acho que a gente conversou no primeiro bloco, Rômulo, que a hipossuficiência não é você ser pobre. Porque uma coisa tem pessoas que um medicamento de R$100 é um medicamento de alto custo. Quando é uma pessoa assalariada, imagine mensalmente ter que desembolsar R$100 para aquele tratamento.
Mas tem gente também que é um padrão de vida médio para alto, mas que o tratamento custa R$50 mil mensal. E isso, o paciente, diante das circunstâncias e do valor daquele medicamento e daquele tratamento em específico, ele sim se torna hipossuficiente. Então, você precisa demonstrar que você não tem condições financeiras de comprar aquele medicamento para que o SUS custeie. Até mesmo que vai afetar a alimentação, a saúde, a educação da família. Exatamente. Né? O fato de, às vezes, você ter uma renda bacana, mas de repente você vai comprar aquele medicamento que vai, se você tirar do orçamento, vai prejudicar esses elementos. Exatamente. Que são elementos essenciais para a vida da pessoa. Você tem que manter pelo menos a sua manutenção digna, né? Não é porque eu ganho R$10 mil, se eu tenho uma remuneração mensal de R$10 mil, que eu vou conseguir comprar um medicamento de 30. Então, eu me torno hipossuficiente diante daquela circunstância. E o terceiro requisito é o registro do medicamento na Anvisa. Porque para que o SUS custeie, não se aceita também que seja um medicamento experimental. A doutora Viviane, em outra oportunidade, conversou aqui que raríssimas exceções, quando não há uma outra alternativa, é possível, através do judiciário, sim, conseguir. Mas, em regra, hoje, nós temos que preencher esses 3 requisitos. Muita gente, eu vou dizer que foi mais de 100 pessoas, doutora Viviane, perguntando algo que a gente falou aí com o PROCON sobre a questão do reajuste dos planos de saúde. O que é que a senhora tem a dizer sobre isso? A questão do reajuste é um assunto bem delicado. Nós temos alguns reajustes. Esses reajustes acontecem em razão do aniversário, do mês em que você fez o contrato, e alguns pela faixa etária. De 4 em 4 anos acontece um reajuste. Tem os reajustes que acontecem nos planos individuais, familiares e coletivo, que aí alcança um outro valor de percentual em razão da sinistralidade, do sinistro, né, em relação àquele grupo. O que precisa ficar atento e precisa ser entendido, principalmente aquelas pessoas que contratam o plano Qualicorp, muitas corretoras tentam trabalhar com famílias pedindo para que elas abram o MEI, para que façam um plano falso coletivo. A gente entende hoje no judiciário como um falso coletivo, porque no primeiro momento essa mensalidade ela é mais atrativa, ela é mais baixa do que num plano individual, só que o valor de reajuste dela anual é muito alto. Então, depois de 2, 3 meses, esse valor fica muito oneroso e muito alto. Por exemplo, agora, quando a gente fala de reajuste individual e familiar, a taxa para esse ano, ela está variando de 8,74 a 9, a depender do plano. Então, quando a gente vai para um plano coletivo, o valor é muito alto e muito abusivo. Então, é importante você olhar o histórico de recálculo desse valor, desse reajuste. O ano passado foi 9, o ano retrasado 10. Se você está tendo um reajuste acima desse valor, procure um especialista para que você possa fazer os cálculos e reaver o seu contrato, né, equilibrar esse valor, em alguns casos até conseguir o reembolso desse valor pago a mais. Então, tem que ser feito esse acompanhamento. Principalmente, a gente está tendo uma demanda muito grande quando a gente diz que a quebrada dos 59 anos. Eu digo que os planos, às vezes, não querem esses profissionais e a quebra do reajuste, quando migra dos 59 anos para frente, o valor é muito alto. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou deixar um desafio, muita gente perguntando o seguinte: a Covid-19 ela tem deixado várias sequelas e as pessoas estão perguntando aqui de carência do plano de saúde para não caracterizar doença pré-concebida, né? Porque ela ficou com aquilo, mas não respondo agora não, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E para você que quer sair do aluguel, tem um cantinho especial te aguardando, esperando a sua moradia. Veja as oportunidades da Mais Construtora, também da Jampa Imobiliária. Acompanhe as oportunidades com Bia Freire. Que o Mais Luxor tem uma localização maravilhosa aqui nos Bancários, você já sabe. Mas você já veio visitar o decorado? Dá vontade de já morar aqui mesmo, viu? Mais detalhes desse empreendimento é com Jaqueline. Bom dia. Bom dia. Apartamentos com 2 e 3 quartos numa localização perfeita no bairro dos Bancários. Área de lazer completa, coworking, espaço gourmet, espaço pet, espaço kids, academia, com visão panorâmica do bairro e salão de festas. Vem conhecer nosso decorado, o plantão de vendas domingo a domingo.
com área de lazer completa. O Rio Mussuré fica ali localizado no bairro de Costa e Silva, bem pertinho da BR-101. E quem traz mais detalhes desse empreendimento é Éder, da Jump Imobiliária. Bom dia. Bom dia, Bia. Então, não é só sair do aluguel. É morar bem com sua família, com área de lazer completa, com conforto, com segurança e com sonhos não se brinca. Então a Jump Imobiliária tem esse zelo, tem esse cuidado de poder colocar aquelas pessoas que estão desejando conquistar o tão sonhado sonho da casa própria em empreendimentos que realmente possam desfrutar de tudo aquilo que a sua família precisa. Então o Residencial Rio Mussuré é um empreendimento com piscina adulta infantil, com campo de futebol, com salão de festas e churrasqueiras. Apartamentos amplos e espaçosos, com varanda, sala ampla, cozinha, quarto de serviço, 2 quartos e WC social. Tudo isso com 0 de entrada, toda documentação inclusa e parcelas que cabem no seu bolso. A fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Quem quer casa, vai ter que ter casa. E você resolveu casar, vá para seu local. Seu pai sempre diz, quem casa, quer casa. Aproveite sim essas ofertas da Mais Construtora, também da Jump Imobiliária. E você liga agora, com toda certeza, para eles, que sempre tem um corretor de imóveis lhe aguardando. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não muda de canal, permanece aí com a gente. Voltamos já já. Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. O corretor de imóveis vive abrindo portas para a realização pessoal dos seus clientes. Mas quantas portas precisam ser abertas até que uma se abra para você, corretor? Valorize seu trabalho, corretor de imóveis. Negocie sua remuneração a partir da tabela referencial do Cresce. Só assim você garante que as portas não se fechem na sua profissão. Cresce Paraíba, sempre ao lado do corretor de imóveis. 102,5. Saia de vez o aluguel e vem morar em um apartamento com excelente acabamento no Residencial Bosque Imperial, varanda, 2 quartos e uma suíte, área de lazer completa, 0 de entrada e documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária, fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. 3264-5553. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Construtora Litoral. Tudo por você. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Ligue agora e encontre o seu imóvel. 98893-2020. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos, não se brinca. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Em Holanda Corretores de Grife. Investindo com excelência. Estamos de volta. Bom dia, meu amigo Lucas. Quais são as novidades que você traz hoje no Minuto T5?
Bom dia, Rômulo. Bom dia para quem assiste o Tambaú Imóveis e Negócios. Já que a gente está falando de saúde, Rômulo, vamos falar de vacinação contra a Covid-19. João Pessoa inicia hoje a imunização de idosos com 69 anos ou mais. O atendimento será realizado apenas em 3 postos para a primeira dose. No ginásio do IFPB, em Jaguaribe, e no modelo drive-thru, no Mangabeira Shopping e no estacionamento do Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube. Para quem for tomar a segunda dose, o local continua o mesmo ali no Espaço Cultural, tanto para pedestres quanto no modelo drive-thru. O horário de funcionamento desses pontos que eu citei já acontece desde as 9 da manhã e vai até às 3 da tarde. Vacinação para o povo, né, Rômulo? Com certeza. E olha, tem novidade também no transporte público. Os horários de funcionamento dos veículos leves sobre trilhos, os VLTs, que operam nos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Santa Rita, foram alterados. A mudança vale a partir de hoje, em acordo com os decretos estadual e municipal. São medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento e prevenção de contágio pela Covid-19. Por esse motivo, as viagens serão encerradas às 12h15 da tarde. Vale ressaltar que durante a semana, os VLTs urbanos continuarão funcionando das 5 da manhã às 7h25 da noite. A gente fica por aqui, Rômulo. Outros detalhes e outras informações estão lá no portal t5.com.br. Obrigado, Lucas. Notícias importantíssimas nesse dia de sábado. Até o próximo sábado. Até a próxima, portal T5, a informação no seu tempo. Tem sempre uma oportunidade para você realizar o sonho da casa própria. Confira agora as ofertas da FK Imóveis, da MRV Engenharia e também da Construtora Litoral. Mostra aí, galega Bia Freire. Últimas unidades para você aproveitar e morar no Maldivas Residence Club, que além de muitos benefícios, tem também academia e está inserido no cashback da FK Imóveis. Priscila Finizola, conta pra gente. Bom dia, Bia. Bom dia você de casa. Vem aproveitar o cashback da FK Imóveis. A FK está pagando a sua 7ª parcela do imóvel. Além de você ter 6 meses de carência pela Caixa Econômica Federal, a FK, o cashback da FK Imóveis vai pagar a 7ª parcela. Isso mesmo. E hoje eu trago o Maldivas Residence Club. Esse apartamento sensacional na melhor localização do Novo Gás por R$ 122.900 com toda a documentação inclusa e possibilidade de entrada zero. Então corre, aproveita. Entre em contato conosco no 98677-2008. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Todos os apartamentos com suíte, varanda e vista para o mar da Praia do Intermares. É a MRV como a Paraíba nunca viu e quem traz detalhes do Reserva Areia Vermelha é Larissa. Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Aqui 2 quartos, suíte, varanda, aqui em Intermares, nessa maravilhosa vista. E um MRV como a Paraíba nunca viu. E você, imobiliária, se cadastre agora e venha participar desse sucesso conosco. O papo de hoje é para você que quer morar bem no Jardim Oceania, no Vert House. E a lista de benefícios é extensa. E quem conta pra gente é Yandra Rocha. Bom dia. É isso mesmo, Bia. O Vert dispõe de uma área de lazer fantástica, itens de sustentabilidade como reaproveitamento das águas da chuva, instalação de placas fotovoltaicas, o que garante energia solar para o empreendimento e muito mais, além de ficar a 250 metros do mar. Venha conferir, tenho certeza que você vai gostar. E aí, gostaram das oportunidades? Liga agora para os corretores de imóveis da FK Imóveis, da MRV Engenharia e também da Construtora Litoral. Estamos aqui no bate-papo, conversando e continuando nossa conversa sobre um assunto importantíssimo, direito médico, à vida e à saúde. Muita gente interagindo aqui sobre essa questão dos efeitos e das maléficas doenças que ficam e outros sintomas que ficam pós-Covid. A pessoa se cura, mas fica aí com os resultados. O que o plano de saúde pode fazer? Cobre, não cobre? O que é que pode dizer ao telespectador que está muito ansioso com isso? Romulo, primeiro eu vou fazer um complemento do bloco anterior da pergunta da doutora Viviane, quanto à questão dos reajustes.
Muita gente aterrorizado com os reajustes que estão acontecendo no ano de 2021. O que é que acontece? Em setembro de 2020, a ANS determinou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde. No entanto, a partir de janeiro, os planos puderam restabelecer o reajuste do ano de 2020, cobrar o retroativo que deixou de ser implantado, só que eles vão parcelar em 12 vezes o reajuste de 2020. No entanto, em 2021 também tem reajuste. Então, quem teve, isso é o reajuste em fevereiro, o aniversário do plano, e teve o reajuste de 2021 agora em fevereiro, ele tem o plano de saúde, a mensalidade para pagar, a parcela do reajuste do ano de 2021, acrescido do reajuste. O reajuste de 2021 acrescido a parcela do reajuste de 2020 que deixou de ser implantado. Então, assim, está sendo uma situação bem complicada, porque a pandemia ainda, a gente está num pior momento, a situação financeira ainda não está boa e está tendo esse acúmulo de reajustes, né? E quanto à pergunta atual, a carência do plano de saúde na Covid-19, ele é considerado atendimento de urgência e emergência. E a carência para esses atendimentos dos planos de saúde é 24 horas. Então, 24 horas após a sua contratação, todo o atendimento decorrente do Covid-19, as sequelas, inclusive, Rômulo, eles devem ser custeados pelo plano de saúde. Não aceitem e não admitam a alegação de internação, a carência é 180 dias. Isso não existe. Foi decorrente do Covid-19, foi uma sequela do Covid-19, a carência só é de 24 horas. O Melo do Valentino, ele diz que tem um filhinho, um bebê, que precisa fazer uma correção de assimetria craniana. E pergunta, está tendo muitas dificuldades nos hospitais aqui de João Pessoa, segundo ele. Ele pergunta se o plano de saúde cobre isso e qual o caminho que ele tem que fazer, doutor. A assimetria craniana é uma malformação no crânio que normalmente se coloca aquele capacetinho, né? Às vezes você vai ver, a pessoa fala assim, o tratamento cobre o famoso capacetinho de bebê? Sim, esse tratamento também é custeado pelo plano, né? Ele tem que ser feito logo ali nos primeiros meses do nascimento desse bebê, então tem que ser coberto sim. E falando, né, complementando, é importante que os pais de recém-nascido façam a inclusão do bebê com 30 dias, tá? Para ele não pegar nenhuma carência, para ele ser coberto pelo plano, não deixar de fazer a inclusão do bebê assim que nasce no plano, para ele receber todo o atendimento, principalmente no caso se precisar de uma prótese, que é o capacetinho, ser coberto pelo plano. Muita gente perguntando sobre o teleatendimento nos hospitais, nas clínicas. Isso ainda está válido, porque com a primeira onda, depois voltaram ao normal. Agora, com essa segunda onda, o que é que a senhora tem a orientar do teleatendimento? E outra coisa que estão perguntando muito aqui, que às vezes a farmácia está se recusando quando a receita vem pelo teleatendimento por falta de estrutura. Eu não sei o que é que está acontecendo com essas farmácias. Rômulo, o teleatendimento ele foi regulamentado no início da pandemia. E sim, é possível, sim é autorizado o teleatendimento, que se desdobra na teleconsulta, no telemonitoramento, que é o acompanhamento do paciente. E os atestados, os receituários, os médicos inicialmente tiveram dificuldade, porque nem todos tinham certificado digital para fazer aquela assinatura eletrônica. Porque com a assinatura eletrônica tem um código de autenticação que a farmácia tem obrigatoriedade de verificar a autenticidade e não pode criar qualquer objeção. Mas sim, a gente sabe que na realidade, na prática, isso foi enfrentado por muitos pacientes. E aí, o que é que muitas vezes estava acontecendo no começo da pandemia? Motoboy para entregar o atestado e o receituário num envelopezinho lacrado, por causa da falta do certificado digital. Mas eu acredito que hoje já a maioria dos profissionais, que inclusive aderiram às teleconsultas, já tem essa possibilidade, emite o atestado, emite o receituário de forma digital, e as farmácias elas têm que se organizar para que possam aceitar esse tipo de documento.
1h30 foi pouco, mas vamos voltar com vocês duas. Quero deixar a senhora com suas despedidas, doutora Viviana. Muito obrigado pela presença. Novamente, Rômulo, muito obrigado. Eu só quero avisar para o telespectador que, diante de uma situação onde você recorra ao plano de saúde e você recebe a negativa, seja ela por telefone, seja ela verbal, você tem o direito de saber a motivação dessa negativa e o plano tem 24 horas para mandar isso para o seu e-mail. Diante dessa negativa, juntando todos os seus laudos, procure um especialista na área de saúde, na área de direito médico e corra atrás do seu direito. Não negligencie sua vida nesse momento tão delicado. Procure a negativa, pega o laudo e procure um profissional capacitado na área de direito médico. 30 segundos, suas despedidas. Agradeço a participação, agradeço o convite. 1h30 realmente é muito pouco para a gente falar sobre direito médico e da saúde. Outra oportunidade, se tivermos, a gente debate mais um pouco sobre esses temas tão importantes. Estamos encerrando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. E você que encontrar todas as edições anteriores a de hoje no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre relações trabalhistas na segunda onda da Covid-19. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Forte abraço e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.